Olá, agora meio-dia, 4 minutos. Seja bem-vindo ao SBT Pará desta quarta-feira. Você em casa, você no trabalho, você no carro, você no celular. Você nos honra e nos privilegia com a sua companhia. Muito obrigado. E a gente abre a edição de hoje do SBT Pará com a presença em nossos estúdios do governador do estado, Simão Jatene. A partir de agora, o governador Simão Jatene vai responder perguntas em áreas consideradas estratégicas à população. Boa tarde, governador. Prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Antes de entrar nas perguntas, o senhor está entrando na reta final, sprint final da sua gestão. Que avaliação o senhor faria do ano de 2017, em particular? Que balanço o senhor faria desse ano para a gente? Bom, eu quero, antes de tudo, primeiro cumprimentar os telespectadores, agradecer o convite para participar e dividir esse momento com vocês. Dizer claramente o seguinte, veja, eu acho que avaliar é sempre comparar. Ninguém consegue avaliar nada sem ter referência. E para mim a grande referência é o momento que nós estamos vivendo. O país está vivendo uma profunda crise, toda a sociedade percebe isso. É claro que ela atinge de forma diferente os vários segmentos, ela machuca, sobretudo, os de menor renda. E nessa crise toda, quando a gente olha outros estados, eu acho que é um elemento importante para que a gente se avalie. Quando se olha, por exemplo, o Rio de Janeiro, quando se olha Minas Gerais, quando se olha Rio Grande do Sul, que são estados grandes, inclusive. Então, eu diria que Deus tem sido muito generoso, e o povo do Pará, porque o que é fato, mesmo nessa crise, nós estamos conseguindo pagar os salários em dias. É claro que alguém pode dizer, sim, mas não tem aumento. Eu tinha um amigo, já de idade mais avançada, que dizia que em tempo de guerra sobreviver é lucro. Então, o que é fato? Não tem aumento, mas agora, dia 15, sexta-feira, o 13º vai estar na conta de todo mundo. O que alguns estados estão tendo que parcelar. Segundo, mesmo com a crise, nós estamos com os fornecedores sendo pagos e o que é mais importante, os serviços sendo prestados e ainda conseguindo investir. Então, eu quando faço questão de dizer essas coisas, é bom que fique muito claro. Eu sempre reafirmo, quem transforma a sociedade, quem faz, é o cidadão de duas formas. Primeiro, com o imposto que ele paga. Segundo, com as escolhas que ele faz. Então, na verdade, eu sempre entendi que o governador, prefeito, presidente, deputado, vereador, isso não, às vezes nem sempre agrada os políticos quando eu digo isso. Deveriam se compreender como ferramenta, como instrumento, na verdade. Porque quem transforma mesmo é a população. Governador... Então, eu acho que a gente conseguiu, este ano, graças a Deus, ao povo do Pará, pelo imposto que paga, a gente conseguiu levar o projeto de Estado melhor do que a grande maioria das outras unidades da federação. Pois é, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, o cidadão fluminense paga seus impostos. O mineiro, o senhor citou 3 estados de referências dessa crise que nos assola. O gaúcho também, esses nossos irmãos pagam seus impostos e escolheram também seus governantes. Qual é a diferença? Não tem varinha mágica para que o senhor diga... Eu tenho que dizer uma coisa, eu acho que cada vez mais o homem público tem que entender que a sua opção pela vida pública vai certamente lhe impor ter que fazer uma outra opção. Entre ser simpático e responsável, é claro que todo mundo gostaria de ser as duas coisas, mas muitas vezes tu tens que ser, tá certo? E fazer a opção sempre por ser responsável. Ainda que isso desagrade. Muitas vezes, tu tens que dizer mais não do que sim. Eu vou ser claro, e usei o exemplo agora do aumento. Se eu tivesse dado aumento, nós não teríamos pago o salário em dia. Alguns estados fizeram isso. Cobertor curto. Claro, nós não teríamos feito os investimentos que estamos fazendo. Veja bem, só se a gente pensar, Belém, João Paulo está ficando pronto. Aliás, já tem agora uma série de pais dessa criança, né? Quando o filho é bonito, o que não falta é pai. Eu sempre digo que, como quem faz é a sociedade, não me aborrece. Tem gente que chega comigo e diz, mas não é o Estado que está fazendo essa obra. Eu digo, não, é o povo. Se alguém quiser se apropriar, não está tirando do Jatene nem do governo do Estado, não. Está tirando é da população, que é o imposto que você pagou que está sendo gasto ali. E o pai do Abelardo Santos é um pai feio, porque ele não foi entregue ainda. Não, mas tu vai ver que daqui a pouco, até meado do ano que vem, ele está pronto. E é um senhor hospital. É importante que a gente lembre uma coisa. Quando nós assumimos o governo, no estado do Pará tinham 3 grandes hospitais só. No estado inteiro. Você tinha a velha Santa Casa, como diziam, você tinha o Hospital dos Servidores, que é o Ofir Loyola, e tinha o Hospital das Clínicas.
Se Deus quiser, no próximo ano, nós vamos estar, além desses 3, com mais 17 grandes hospitais, em várias regiões do estado. Alguém pode dizer, sim, já tem, mas não resolveu o problema da saúde. É verdade, eu não sou hipócrita nem ingênuo para dizer que resolveu. Mas retire esses 17 hospitais, dos quais hoje já estão prontos 14 e 3 vão ficar prontos, né? E ver como é que estaria a saúde. Vamos falar de turismo agora? Bora. O Tinga não foi entregue ainda. E o que está acontecendo com essa demora para a escola gastronômica, governador? Peraí. Aí tem duas coisas aí. Uma de cada vez, senão a gente se atrapalha. Né? O Tinga, a gente está trabalhando junto com a João Paulo, porque eu acho que é importante a integração. Tá certo? Então, os 2 projetos ficam prontos agora. Por outro lado, do lado do Tinga, tinha uma comunidade chamada Pantanal, que tem ainda hoje. Eu te confesso que quando eu fui ver o Tinga, e já estava bem avançada a obra, eu olhei para a comunidade do lado, e se quiser perguntar, manda o pessoal lá fazer entrevista com a turma. Né? Eu digo, rapaz, não tem como inaugurar o Tinga e deixar essa comunidade aqui como está. Aliás, me espantou o tempo consumido para a conclusão daquela obra. 7 meses, com um histórico... Nós fomos para cima com agora. um histórico de obras que demandam mandatos, ultrapassam, Fomos para cima. transcendem mandatos e não são concluídas. Agora, amigo, ali foi fundamental. A participação da comunidade foi decisiva. Então, de fato, o que a gente quis fazer ali? Mostrar que é possível, quando você une governo e sociedade, você fazer uma transformação. Se você não teve oportunidade, procure dar uma olhada. Foi um local onde foi saneado, se tem equipamentos hoje para a vida da cidade, equipamentos urbanos, quadra de esporte. A criançada tem um outro... Mudou a vida das pessoas. Como a João Paulo vai mudar a vida de toda aquela região. Eu andei esse final de semana por lá, estava vendo o seguinte, as casas antes da João Paulo era o fundo dos quintais. As casas viraram as suas frentes agora todas para João Paulo. Né? Então, são coisas desse tipo que eu te digo que terminam impondo a cada um de nós essa ideia clara de que a construção necessariamente é pública, é coletiva, é do grupo. Eu me sinto como apenas uma ferramenta, uma peça. E acho que Deus tem sido muito generoso mesmo. Porque nessa confusão a gente conseguir fazer obra, conseguir pagar o salário em dia, é algo que deve ser objeto de gratidão. Essa palavra que às vezes as pessoas esquecem o significado. Governador, uma das áreas mais críticas é a educação. Sim. O que tem sido feito para melhorar, tanto em nível de estrutura de colégio, como também a valorização de professores, de profissionais da área? Isso é bom. Deixa eu lhe dizer. A saúde tem uma diferença da educação. A saúde, ela mata imediato. A educação mata devagar. Ou seja, a falta da saúde e a falta da educação, para ser mais preciso. Mas também na capacidade de resposta é diferente. Na saúde, tu constróis um hospital, ele começa a rodar, imediatamente ele começa a atender. A educação não. A educação, a capacidade de resposta é um pouco mais demorada. Por quê? Porque significa você mudar lógica, você mudar a forma de pensar, você mudar a forma de agir. Nós implantamos o Pacto pela Educação. Esse projeto vem, agora ele começa a dar respostas. Tanto que o último IDEB, o Pará foi o 2º maior crescimento do IDEB no Brasil. Aí vai dizer, já tem, mas ainda é muito baixo. É verdade. Mas há de convir que se você ter o 2º maior crescimento, não é algo desprezível dentro dos estados brasileiros. A nossa aposta é que agora você começa a ter uma resposta mais acelerada da semente que foi plantada. E eu insisto isso. Na saúde, não. Na saúde, você monta um hospital, põe para rodar, ele começa a salvar vidas. Na educação, a falta de educação mata mais lento, mas a tentativa de você reconstruir com a educação é também um processo mais lento. Governador, nós recebemos semana passada aqui um especialista sobre criminalidade. E ele disse, opinião dele, Sim. e eu chego a concordar, que o modelo de combate à criminalidade é obsoleto. Será que não Acho está que na ele tem hora? razão. Será que não está na hora de mudar? Porque Eu acho que ele tem razão. gasta-se muito com armas, com Acho que ele tem razão. equipamentos e não se sai. Muito pelo contrário, quando se avança, quando se tenta avançar, só se evolui. Eu não sou especialista, obviamente, em criminalidade. Eu terminei virando até especialista em generalidade, que o governador tem que tentar discutir de tudo. Mas o que é fato? Eu espero que ele também tenha feito essa observação. Eu acho que é o tempo que o modelo está obsoleto, se precisa pensar no modelo nacional. Por quê?
Porque a criminalidade não respeita a fronteira dos estados nem dos municípios. Então, se você não tiver um sistema nacional de combate efetivamente, tá, certamente nós vamos estar sempre em desvantagem. Vamos ser francos. Uma das raízes dessa coisa, a questão da droga. O Brasil, em tese, não produz droga. Então, isso entra por onde? Fronteira. Fronteiras. Quem é a responsabilidade das fronteiras? Governo federal. Então, e aí não estou fazendo isso para responsabilizar o governo federal, não. Eu estou chamando a atenção disso para mostrar que só com uma ação conjunta entre as 3 esferas de governo e uma participação ativa da sociedade, você consegue mudar isso. O que é fato? Nós hoje vivemos uma sociedade intolerante, tá certo? Que termina achando que todo mundo só tem direito, ninguém tem dever, se você prestar atenção. Isso é uma regra hoje no Brasil. Tá? Ninguém acha que tem dever. A classe política se desqualificou e desqualificou a política, porque essa, para mim, é a coisa mais séria. Não é o fato do político ter se desqualificado, não. É ele ter desqualificado a política como instrumento de resolução de conflito. Porque o homem só tem 2 formas de resolver problema. Ou pela política ou pela guerra. Eu prefiro continuar apostando na política. Portugal, há 16 anos, descriminalizou a droga e melhorou muito. Os índices do setor mostram avanços extraordinários. Seria o caminho para o Brasil? Eu te confesso que eu não ousaria dizer um negócio desse. Eu não tenho estudos que me justifiquem dizer que você tem que descriminalizar ou coisas desse tipo. O que eu acho? Você precisa ter um sistema nacional, tá certo? De combate à violência. Isso é uma primeira coisa. A violência em todas as formas. Por quê? Tu vai me dizer o seguinte: o político que termina só na política, fica rico, monta império, como é que ele justifica isso? Isso não é uma violência contra a sociedade? Com certeza. É uma violência que termina exemplificando e dando, na verdade, para o cidadão o direito de achar que ele também pode seguir e fazer qualquer coisa. Então, eu acho que nós vivemos no Brasil hoje uma crise de sociedade, mais até do que uma crise ética. É crise ética, é econômica, mas é uma crise de sociedade. Reclamamos do lixo na rua, mas jogamos lixo na rua. Reclamamos do trânsito, mas fechamos o cruzamento. Por causa de 30 segundos, você encosta na traseira do outro para não deixar o outro carro passar. Então, eu acho que nós vivemos um momento que o Brasil precisa se reencontrar com determinados princípios e valores. Hoje parece que pedir desculpa, dar licença, por favor, obrigado, passou a ser um negócio dificílimo das pessoas fazerem. Né? Nesse quadro todo, eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição, onde a sociedade está começando a rever essas coisas, e acho que vai cobrar, sim, da classe política uma outra posição. Porque quando todo mundo chega e me diz o seguinte: atende, mas isso não é culpa dos políticos. Eu digo: tu conhece algum político extraterrestre? Eu não conheço nenhum. Alguns até parecem ser extraterrestres, mas eu não conheço. Eles são todos escolhidos aqui. Então, o que a gente precisa é melhorar, por isso que eu falo a questão da qualidade das escolhas. A gente fica perplexo quando vê um apartamento cheio de mala com dinheiro. Aquilo revolta. Mas a gente não é capaz de perguntar para um político que está na cidade da gente, que está do lado, dizer: como é que tu conseguiste montar tua fortuna? Como é que tu conseguiste montar teu império, se só como político? Muito obrigado pela entrevista agradeço. E sucesso para o senhor e para o Estado do Pará em 2018. Para todos nós. Um feliz ano aí para todo mundo, um Feliz Natal.